simples que vem na minha cabeça, a analogia simples que vem na minha cabeça é de uma alvenaria, de um muro sendo elevado por um pedreiro. A gente que já trabalhou na construção civil, eu quero trazer uma linguagem simples para que você entenda. Para que aquela parede venha a ficar concluída, o pedreiro vai colocando um a um, mas existe o prumo, existe a linha, todos os princípios que precisam ser obedecidos para a mesma ficar em um padrão certo. E quando a parede está pronta, a gente começa a dar uma olhada e a gente começa a ver, pastor, algumas imperfeições em algum tijolo. Uns são mais queimadinhos, outros mais tortos, outros mais retos. Uns estão quebrados ali, precisam estar quebrados por causa da amarração na ponta, outros estão inteiros. Mas cada um desses tijolos tem a sua suma importância ali naquela parede. Se eu tiro, independente de que seja o de cima ou de baixo, do meio da beirada, a parede fica incompleta. E quando no que diz respeito à obra de Deus, o chamado de Deus, eu consigo entender isso, que não importa a posição que você esteja, se é lá em cima, se é embaixo, se é no meio, se é pequeno, se é grande, você tem o seu valor diante de Deus. Você é importante para a obra do Senhor ser concluída na sua vida. Você é especial diante dos olhos do Senhor. A gente precisa entender isso, que o Senhor me chama, pastor. O Senhor me escolhe, o Senhor tem um propósito para a minha vida. No ano 621, na reconstrução do muro levantado, na reconstrução do culto a Deus pelo profeta e rei também Josias. Essa família era importante. Ezequiel faz parte dessa família. O nome do pai de Ezequiel era Buzi, veio de uma família sacerdotal. E naquele período o sonho do pai é que o filho também viesse a seguir os seus passos e dar continuidade no seu ministério. O sonho do pai, o sonho da mãe, o sonho da família, talvez era até o sonho de Ezequiel. Mas eu quero que você entenda que o papel do sacerdote naquele período era, pastor, recebia o sacrifício que o povo ofertava na casa de Deus e apresentava ao Senhor. O Senhor descia, o sacrifício chegava como um cheiro suave às suas narinas e o Senhor perdoava o pecado do povo. O sacerdote recebia do povo e entregava para Deus. Era o que o pai de Ezequiel fazia, e ele queria também que Ezequiel exercesse esse ministério. Mas só que tem um porém, o chamado que o pai dele queria era esse, o sonho do pai dele era esse, talvez o sonho dele também era esse, mas o sonho de Deus para a vida de Ezequiel era totalmente diferente. E qual era o chamado que Deus tinha para a vida de Ezequiel? Chamado profético, diferente de sacerdote. O chamado profético consistia em uma coisa totalmente contrária do que o sacerdote fazia. O sacerdote dos vícios e das maldições. Eu quero ser profeta de Deus. Por isso que eu quero me encontrar com o Senhor, pastor. É por isso que o nosso coração queima por isso. Porque a gente vai estar sentado na mesa, Ele vai servir a gente. Ele vai vir falar pessoalmente com a gente. E talvez a pergunta que eu não tenho a resposta para te dar, e que você está há anos perguntando a Deus, talvez Ele tenha. Se Ele quiser falar, amém. Se Ele não quiser, amém também. Ezequiel foi escolhido, Ezequiel foi chamado, Ezequiel abriu mão do ministério dele sacerdotal para exercer o ministério profético. Mas só que mediante essa caminhada, a esposa de Ezequiel veio a morrer. A mesma é sepultada. Ezequiel chora por dentro, mas não pode expressar o que ele verdadeiramente queria expressar, porque através desse sepultamento Deus estava mostrando uma analogia do que estava acontecendo dentro da casa de Israel. A noiva, tinha a esposa, estava morta, mas o marido não poderia mostrar que estava triste por aquilo. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Porém, o luto dele Deus respeita. Porém, a luta dele, a dor, o Senhor respeita tudo isso. Glória a Deus.
seu passado, eu sei dos seus traumas, da sua dor, do seu sofrimento, mas só que o chamado que eu tenho para a sua vida é maior do que a dor, é maior do que o seu passado, é maior do que o seu sofrimento, é maior do que tudo que você já passou na vida. O propósito para a minha vida é bem maior do que as dores que você carrega na sua alma, Ezequiel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. As dores do chamado, elas vêm. É de suma importância isso, porque mediante as dores, o mesmo que te chamou mesmo, o mesmo que te cura. Deus é responsável, irmão. Aleluia. Ezequiel abre mão de tudo isso. Só que Ezequiel precisava ser usado, irmão. Ezequiel estava de luto, Ezequiel tinha abrido mão dos sonhos da família dele. Só que tinha pessoas que estavam sofrendo mais do que ele. Qual era o propósito de Deus na vida de Ezequiel? Você está sofrendo, tudo bem, mas se você olhar para trás, tem gente chorando mais do que você. Você está reclamando da sua casa, Ezequiel, tem gente que não tem casa. Você está reclamando da tua família, tem gente que não tem família, Ezequiel. Você está reclamando do casamento, tem gente que não tem, foi caído, está decepcionado, está padecendo até hoje. Ezequiel, valoriza o que eu estou te dando, o que eu estou fazendo, o ministério, a igreja que você congrega. Valoriza a sua esposa, valoriza o teu marido, Ezequiel. Ezequiel entende que a dor dele é grande, o sofrimento é grande, mas só que o ministério precisava continuar, irmão. E segundo a narrativa bíblica, Carlitinho, o ministério não para, o ministério continua, pastor. Ezequiel continua profetizando, e a primeira essência demonstrativa aqui é que Ezequiel começa a expor a vergonha do povo mediante o seu cativeiro. Ezequiel não se oculta a falar as verdades, porque Deus é Deus de confronto, irmão. Eu quero que você que tem nos seus ouvidos entenda que confronto é diferente de afronta. Confronto é quando a pessoa chama você, fala olho no olho, ela extrai verdadeiramente e fala para você o que não gostou, que você pode melhorar, que você pode crescer nisso aí, que você precisa corrigir os seus erros. Agora afronta é quando uma pessoa fala um monte de bobagem em público, ela te desrespeita e ela não está nem aí se ela te feriu ou não. Só que Ezequiel é chamado para um confronto. Esse confronto tem a dizer: vocês estão aqui por causa dos seus próprios pecados. Vocês estão aqui por desobedecer a Deus e os seus princípios. Deus estava falando para a casa de Israel através da vida de Ezequiel: se você quebrar os princípios, ó casa de Israel, os princípios vão te quebrar. É uma mensagem que expõe a ferida do povo. Imagina você na luta, na dor, no sofrimento, em um país estranho que não é o seu, levado como escravo, levantar um profeta e vir falar que você está ali por causa dos seus próprios pecados. Deus, aleluia. A pessoa precisa ter no mínimo, pastor, um domínio próprio para não agredir aquele enviado de Deus. Sabe por que não tinha agressão? Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Aleluia. Ezequiel falava, expõe o pecado, mas só que Deus, ele é o único ser que não expõe o pecado para envergonhar. Deus expõe para tratar e para curar. Era o chamado de Ezequiel. Ezequiel estava vivendo o propósito de Deus para a vida dele. Ezequiel primeiro abre, coloca tudo no ventilador, expõe tudo, mas daqui a pouco ele começa a trazer esperança de vir. A mensagem é até dolorida no começo, mas o final é que interessa. E qual é o final da mensagem? Eu colocarei sobre vós um novo espírito, colocarei sobre vós um novo coração, um novo cântico. Deus estava falando para a casa de Israel dentro da cidade da Babilônia: ei, a história vai mudar, o que está passando aqui vai passar. Aí o melhor ainda está por vir. Calma, não se desespera. O cenário é propício, a palavra foi lançada. Agora você precisa se posicionar diante de
babilônicos eram terríveis. Mas só que foi a forma que Deus usou, pastor, para corrigir o povo. Entenda bem, eu não sei quais os métodos que Deus vai fazer para te trazer para a presença dele. Mas se ele te escolheu, se ele te chamou e tem um propósito para a sua vida, ele leva você para a Babilônia, ele leva você para a Síria, ele leva você para outro país, ele leva você para um cenário totalmente contrário e desconfortável. Mas Deus faz a obra dele se concretizar na sua vida. Tudo isso por quê? Para que você não venha se perder, irmão. É o propósito dele para a sua vida, o chamado era esse. Glória a Deus. Aleluia. Quando uma pessoa é chamada por Deus, quando uma pessoa é escolhida pelo Senhor, ela não está imune aos sofrimentos e levantes satânicos Glória a Deus. que podem vir sobre a vida dela. Mas em hipótese nenhuma o Senhor vai abandonar o mesmo e deixar ele à deriva. Deus vai caminhar lado a lado contigo, até o propósito dele se realizar na sua vida. Pode ter a certeza, você não vai andar sozinho, não vai ficar. A casa de Israel era um monopólio seguro e fiel. Mas só que Deus está querendo trazer novos tempos para casa. Pastor, Deus está querendo quebrar o monopólio, Deus está querendo quebrar o protocolo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito a realizar na vida de uma mulher por nome Débora. Glória a Deus. E no período, naquele período que a irmã Débora ela é escolhida e chamada por Deus para exercer 4 ministérios na casa de Israel. Naquele período, só os nazireus exerciam aquele ministério, ou seja, tinha que ser do sexo masculino e não podia passar navalha sobre a sua cabeça. Deus quebra esse protocolo, Deus quebra esse paradigma por causa de um chamado de uma pessoa. O que você está querendo dizer, Moisés? Deus, ele não vai se prender à doutrina humana. Deus não vai se prender a argumentos humanos. Para o chamado dele na sua vida, para o ministério que você exercer, para a boca profética que você vai exercer dentro da sua casa, pela unção que você vai carregar para poder fazer a obra de Deus e dizer que Jesus Cristo é bom e o Satanás que não presta. A irmã Débora, pastor, recebe 4 ministérios de Deus para poder trabalhar na casa naquele período. Profetiza, juíza, guerreira e conselheira. Profetiza, juíza, guerreira e conselheira. Por que 4 ministérios? Porque quando precisava de alguém para profetizar, a irmã Débora estava lá para profetizar, pastor. Quando precisava de alguém para guerrear em oração, a irmã Débora estava pronta a guerrear. Quando precisava de alguém para receber uma palavra de conselho, uma palavra de amor, a irmã Débora estava lá. Quando precisava de alguém para estabelecer uma palavra de juízo, para dizer que o certo é certo, o errado é errado, sem inversão de valores, a irmã Débora estava lá. Porque Deus me escolheu
peixes. Quase 15 mil pessoas foram alimentadas. 15 mil pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Deus não precisou de muito para alimentar muita gente. Deus precisou de pouco. Irmão, com o Senhor a gente vem aprendendo durante alguns anos que quantidade não tem nada a ver. O que o Senhor quer é qualidade. É uma oferta pequena, pastor, 5 pães e 2 peixinhos, mas quem ofertou foi de coração. Quem deu, deu de coração, irmão. E quem deu, ofereceu, semeou. Entenda bem, o Senhor pega os 5 pães e 2 peixes aos olhos naturais e humanos. Aquela oferta seria uma ironia. Aquela oferta seria uma ironia. Mas só que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para a alma. 5 pães e 2 peixes foram disponibilizados para alimentar 15 mil pessoas. O Senhor pega aqueles 5 pães e 2 peixes, faz uma oração, agradece ao Senhor, e aqueles 5 pães e 2 peixinhos são multiplicados, que dá para alimentar todo mundo que está ali. Aleluia. E interessante que depois da multiplicação, um outro trabalho precisou ser feito. Qual foi o primeiro trabalho? A oração. Antes da oração teve a semeadura, pastor. Alguém lançou a semente. Depois que alguém lançou a semente, o Senhor pega aquela semente, levanta para o céu, agradece a Deus, faz uma oração. Aquela semente torna-se uma grande bênção, que alimenta mais de 15 mil pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. Só que Jesus, ele está ali para poder distribuir, mas só que não é Jesus que tão somente distribui. Quem distribui são os discípulos, o trabalho dos discípulos. Ou seja, alguém lançou a semente, o Senhor fez oração, o milagre foi feito, e agora está na hora dos 12 discípulos trabalhar. E quem recebe esses 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 15 mil pessoas, eles não pegam de si próprio, eles recebem do Senhor Jesus Cristo para poder alimentar as outras pessoas. Moisés, o que você está querendo dizer? Para me trazer essa palavra, eu precisei receber de alguém. Para mim te alimentar, eu preciso receber essa palavra de alguém. E essa palavra que eu recebo não é para o meu ego, não é para o meu orgulho, é simplesmente para poder servir. Porque quem foi chamado, quem foi escolhido para uma grande obra, tem que estar disponível para servir. E se eu quero servir alguém, eu me sinto honrado, não só servir pessoas, porque a mesma que está aqui me escutando nada mais é, nada menos é do que a noiva do Cordeiro. E quem está servindo a noiva do Cordeiro também está servindo o Cordeiro. E quem está servindo o Cordeiro, segundo o Cordeiro, está servindo o Pai. E quem está servindo o Pai, o Cordeiro falou: esse o meu Pai honrará. Querido, está aqui, é uma honra servir a Deus, é uma honra estar na casa de Deus, é uma honra, sabe por quê? Porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. É servir a casa dele, é trazer uma palavra para que o seu coração venha a ser quebrado e transformado num coração de carne. Glória a Deus. Você já parou para perguntar qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Glória a Deus. Você já parou para pensar? Porque para mim entender o propósito, eu preciso estar sensível à voz do Senhor. Sensibilidade é um negócio muito sério dentro da Bíblia. Porque nos tempos antigos, período esse, Deivinho, para a gente entender o propósito de Deus, a gente precisa estar sensível. Glória a Deus. Eu vou te explicar por quê. No período do menino Samuel, ainda morando na casa de Eli, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a Escritura, pouca eram as visões e palavras que o Senhor descia na casa. Carletinha, eram poucas pessoas profetizando. Pastor, naquele período só tinha o profeta Natan, se eu não me engano, segundo a narrativa bíblica. Poucas eram as visões. Existiam 3 grupos, 3 segmentos de pessoas habitando dentro do templo. Entenda bem. Primeiro grupo de pessoas, o grupo carnal.
mas não está nem aí. Essas pessoas têm dificuldade de entender o propósito de Deus para as vidas delas. Irmão, está todo mundo dentro do templo. Qual é o segundo grupo de pessoas que tem dentro do templo, Tatiana? É o grupo natural. Aleluia. Que está tudo acontecendo, mas para ele está tudo dentro de uma naturalidade. O último grupo de pessoas que habita dentro do templo, o espiritual, que é sensível à voz do Senhor. Aleluia! Esse consegue entender os propósitos de Deus, o chamado de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E alguém vai me perguntar, Moisés, aonde que está esse grupo de pessoas? Dentro do templo. Na casa de Eli, pastor. Ofni e Finéias, dois crentes carnais, se prostituíam com as moças dentro do templo, irmão. Olha o nível de temor desses rapazes. Eu abro parênteses aqui, que eles cresceram dentro do templo. Eles viram o pai deles oferecendo sacrifício a Deus, mas nunca entenderam o propósito de Deus para a vida deles. Pastor, como que pode uma pessoa estar dentro da casa, vendo o pai e a mãe servindo a Deus, e não conhecer o Deus que o pai e a mãe servem? Talvez alguém vai dizer, eu estou tranquilo, porque meu pai é da igreja, minha mãe é da igreja. Eu tenho uma resposta para você: Deus não tem neto. Cuidado que o pau pode quebrar no seu nome a qualquer hora, a qualquer momento. Cuidado. Entenda o chamado de Deus para a sua vida hoje. Aleluia. Pastor, gostou? Entendi. Ofni e Finéias, irmão, cresceram dentro do Essa é templo. boa. Deus. Eles viram a glória, eles viram as promessas, as profecias, porém eles não conheceram e não entenderam o propósito de Deus para a vida deles. Bota lá para carregar ela. Glória a Deus! Qual foi o final, Moisés, da vida de Ofni e Finéias? Segundo a Bíblia, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Glória a Deus! Deus leva o profeta Natan e chama a atenção dele. Eli, você tem que entender uma coisa: não é sua casa e nota que a espada de Deus nesse tempo. Os filhos de Eli exerciam o ministério dele, mas fazendo tudo o que designava o coração deles a fazer, tudo ao contrário. Deus levanta alguém, vai lá e fala que a espada vai descer. Irmão, antes de Deus estabelecer a instância do juízo, ele vai ser convidativo para te oferecer o arrependimento. Aí vai ficar o seu critério aceitar, mudar de vida ou não, irmão. Só que o culto no templo está morrendo. Os sacrifícios estão chegando, eles estão roubando os sacrifícios, estão se deitando com as moças, e o profeta está vindo e anunciando o juízo de Deus. O pai até tenta mudar a situação, pai. Meus filhos, se vocês caírem na mão dos filisteus, de outras cidades, de outros povos, certamente o Senhor pode livrar vocês da mão dos nossos inimigos. Porém, se vocês caírem na mão do Senhor, ninguém pode livrar vocês. O profeta falou, o pai falou, entrou aqui e saiu aqui, irmão. Ofni e Finéias morreram. E eu, tipo assim, eu acho, pelo que aconteceu aqui dentro da narrativa bíblica, eles perderam a salvação. Porque o problema aqui de Ofni e Finéias não é o pecado dele, não é. Você sabe qual é o problema de Ofni e Finéias? Rejeitar o perdão. Porque quem está dentro do templo pega também no falar, no pensar, no agir. Quem está fora também pega. O ser humano perde a salvação em Cristo por não abraçar o perdão, por rejeitar o perdão de Deus. Ninguém dá entrada no inferno por causa do pecado. A consequência do pecado é morte. A consequência, a Bíblia isso, é morte. Mas ir para o inferno é por rejeitar o perdão de Deus. Ofni e Finéias
não quiseram viver o propósito de Deus na vida deles. Não quiseram. Ele falou, mas de nada adiantou, irmãos. Eli era aquele homem natural, estava tudo bem, beleza, você não está, deixa o pau quebrar. Já estava cansado de idade. Segundo a narrativa bíblica, os olhos de Eli já se escureciam. Ele já não estava enxergando mais nada. Literalmente não estava. E o maior perigo é você estar aqui dentro e não enxergar nada. Por quê? Você está aqui dentro, não já prepara um fundo de poço para você e você está caminhando em direção a esse fundo de poço como se tivesse tudo dentro de uma naturalidade. Daí vem. Por quê? Perdeu a visão espiritual terra. Você vai entender bem, irmão. Eli continuou prestando culto a Deus. O culto ainda continua. Ofni e Finéias morreram. O culto ainda continua. Eli continua ali. Crente natural. Tem um monte por aí. Um monte. Ontem conversei com uma moça, acho que ela tem uns 6 anos, 5 de crente, e perguntando acerca do céu e do inferno, princípios bíblicos simples. Quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai para onde? Você está entendendo, pastor? Aí o Jesus, onde essa moça estava? Aí o meu irmão, você está indo para o culto? Não, você medita na Bíblia, não. Crentes naturais. Você só vem para cá para ouvir a palavra, participa da Santa Ceia, você canta os louvores, você oferta aqui em cima, mas os seus olhos nunca vão ver verdadeiramente a glória de Deus. Você nunca vai ver o íntimo do céu por dentro. Você vai ser simplesmente uma pessoa natural. E pessoas naturais Deus não quer, irmão. Infelizmente, porque você é presa fácil na mão do diabo. Um crente cego, ele não consegue ficar dentro do rebanho. Não consegue acompanhar o rebanho. Ele não consegue. Ele perdeu a sensibilidade, perdeu a comunhão, irmão. Mas só que dentro desse tempo, tem pessoas carnais, tem pessoas naturais, mas só que tem um espiritual por nome de Samuel. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia, Senhor. Samuel tem sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. O Senhor chama ele 3 vezes. A princípio ele tem dificuldade de entender o que Deus está falando, porque tudo aquilo ali era novidade para ele, Davi. Mas só que ele precisa conversar com Eli e saber se era Eli que estava chamando. Samuel era novo ainda nos mistérios do Senhor. Estava ali dentro do templo instruído, mas os mistérios espirituais, o Eli não instruiu ele. Por que não instruiu? Eli instruiu ele a receber o sacrifício, a limpar o templo, a estar adorando a Deus. Agora os mistérios. Por que Eli não ensinou, pastor? O que ele vai ensinar se ele não tinha aprendido nada? O que Eli poderia oferecer a Samuel se ele estava mais morto que os filhos dele? Nada para oferecer, irmão. Você está entendendo a conexão que tem aqui com a multiplicação de pães e peixes? Para me oferecer alguma coisa para alguém, eu tenho que receber. E não é receber de qualquer pessoa, é receber do Senhor para poder entregar para alguém. Glória a Deus! O Senhor até queria entregar ele, mas olhava para ele e não dava disponibilidade para Deus. Deus levanta Samuel, Deus conversa com Samuel e fala que a espada dele desceria dentro da casa dele. Aleluia! E quando Deus fala isso, a palavra que Deus deu a Samuel se cumpre dentro da casa dele. Os 2 filhos dele vieram a morrer, Eli também vieram a morrer, a família dele foi despedaçada. Por que foi despedaçada? Uma escolha deles, irmão. Eli e os seus filhos escolheram violar o princípio. Eles rejeitaram o chamado de Deus para a vida deles. Qual era o chamado, Moisés? Chamado por arrependimento. 2 vertentes. A espada dos juízos está na sua frente, mas tem um outro caminho por nome arrependimento. E outra, ele é mais curto. Glória a Deus! Glória!
Qual é o chamado de Deus para a sua vida aqui hoje? Por que o Senhor te trouxe para o culto dessa noite, irmãos? Por que o Senhor te trouxe para a igreja, né? Para você viver o propósito dele para a sua vida? Qual é o propósito? Salvação, arrependimento, mudança de vida. E se eu não quiser, faça a sua escolha. Eu já trouxe um retrato aqui de pessoas que não quiseram abraçar a promessa e receber o perdão de Deus. Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Que você venha querer viver o propósito de Deus para a sua vida nessa noite. Existe um sonho dentro do coração do Senhor que eu imagino que arde todos os dias de vir. Qual é o sonho, Moisés? É que eu e você venhamos passar a eternidade com Ele. Só que para a gente passar a eternidade com Ele, a gente precisa se movimentar. Segundo a lei de Newton, a lei da física, vai dizer que toda ação gera uma reação. O céu só reage. A ação é da gente. Se você se prontificar e ouvir o chamado de Deus, Deus muda o seu cenário, Deus muda a sua casa, o seu coração, a sua vida. Glória a Deus. Por que o primeiro passo é o meu? Porque a parte dele ele já fez, irmão. Deus nunca vai fazer a sua parte. Ele fez a dele. Qual foi? Ele enviou Cristo Jesus para morrer e para perdoar os nossos pecados, levar a direito a todo ser humano que reconhecesse o sacrifício de ser um cidadão do céu, filho de Deus e herdeiro de promessas infalíveis. Isso é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, te trouxe para esse culto com o mesmo propósito. Não é fácil, a porta estreita. Não é fácil, meu irmão. Se fosse fácil, as igrejas não tinham nem espaço para as pessoas que estão servindo a Deus. Não é. Mas só que é possível. É possível. Glória a Deus. O caminho é estreito. Mas qual é a garantia, Moisés, que eu tenho que trilhar nesse caminho? O final é glorioso. Glória a Deus. Mas desde que eu sou Jesus, o pau está quebrando. Não chegou no final ainda. O final é glorioso. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa momentânea prova, tribulação, não se compara com o peso de glória que vai ser revelado aos nossos olhos diante de Deus. Glória a Deus. Eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o propósito? Pregar o Evangelho e ganhar sua alma para Cristo. Agora eu não sei qual é o seu propósito. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Será que você está vivendo esse propósito? Será que você verdadeiramente está no centro da vontade de Deus? São perguntas confrontadoras.